Porque o pensamento corrente a gente sempre fala, né? Isto, aquilo, né? O homem, a criação do homem, é como se o homem fosse capaz de criar as coisas do nada mesmo, né? Mas a gente sabe que, no sentido pleno da palavra, o homem não cria porcaria nenhuma, né? O homem, ele inventa as coisas, né? Ele monta coisas, né? Ele combina coisas. É o homem inventor, né? O homem fabricador, Homo faber, né? Como diz lá o Karl Marx, Homo faber, o homem que produz instrumentos, mas ele produz sempre a partir de algo pré-existente, certo? Isso daí se dá em todos os âmbitos da vida, da nossa vida humana. Acontece que tem uma dimensão em que o homem ele é genuinamente criador, certo? Há uma dimensão onde, embora existam coisas pré-existentes envolvidas, né, um sumo, né, uma substância, né, é inteiramente criada pelo homem, mesmo que sobre ou entre essas coisas pré-existentes. E essa coisa é a história. Por quê? Porque, na verdade, o homem não faz nada de bom por si mesmo. O homem é incapaz de, por si só, fazer um único ato bom que seja. O homem só é capaz de um ato bom, de uma coisa boa, de um ato de bondade que seja, né? Se ele tiver amparado previamente pela graça divina. Então, o ato de bondade, né, a ação virtuosa, ela jamais ela é desvinculada totalmente da graça divina, do influxo de bondade divina, certo? Mas o contrário não. Toda maldade que o homem pratica, né, todo pecado, provém única e exclusivamente dele próprio. Claro, pode ter aí uma influência de tipo demoníaca, pode ter aí uma influência do meio e tudo mais, mas a influência pouco importa, sendo que o homem, né, pelo menos numa medida mínima, ele tem responsabilidade pelos seus atos, certo? Então, já que o homem, né, por si só é capaz de agir de forma plenamente própria, no sentido do mal ou do vício, né? Não tendo aqui uma noção simplesmente melancólica do homem, né? ou pessimista, mas vendo a realidade espiritual imbricada na vida humana, de que o homem, a única coisa que o homem produz de si próprio é a maldade, certo? Antes de ter uma visão pessimista do homem, a gente está tendo que ter uma visão otimista, né? Até porque o homem faz coisas boas. Então é um otimismo você pensar que há algo, né, acima do homem o auxiliando nessa prática do bem, certo? E como nós entendemos a história, né? A gente vem repetindo aqui várias vezes, a história para nós não é apenas uma disciplina escolar, certo? Não é apenas uma formalidade de uma técnica humana, mas antes sim a história é uma substância gerada no próprio homem, é uma forma dada ao próprio homem, né? Onde absolutamente a sua vontade, certo? Acaba sendo o grande motor de construção ou de criação, melhor dizendo, de criação da história, né? O homem, nós não podemos falar o homem é história ou a história é o homem, não podemos chegar a esse ponto, mas nós podemos dizer o homem é feito para se tornar história. O homem se faz enquanto homem histórico. A substância do homem, né, ela
toma uma forma no sentido histórico, certo? Aí você vê toda a história natural do homem, ou seja, toda a carga genética do homem, genética no sentido de, não no sentido da ciência, né? Mas a carga genética no sentido de tudo aquilo que foi precedente à sua existência material, a existência dos seus pais, dos pais dos seus pais, da condição social no entorno e das mudanças climáticas, ambientais, naturais, etc. Todo o conjunto do cosmos em harmonia até que chegasse aquela união de dois elementos ali, um masculino e um feminino, onde foi engendrada a sua alma, e a sua alma começa ali o processo de assimilação, né, do mundo material e de crescimento, e, no caso do mundo material, e de desenvolvimento, de amplitude, né, no caso da sua realidade material. Então essa alma começa ali a estar atuante no processo histórico, ainda de uma forma bastante primitiva, né, mas com o passar do tempo, né, ganhando uma autonomia no nascimento, uma autonomia maior, e depois uma autonomia maior, mas ainda não plena, claro, né, porque ainda depende do ambiente em torno, da relação afetiva em torno, da relação social em torno. Então essa alma, ela vai recebendo ali, né, aos poucos o que um material histórico. Então ela vai sendo moldada mais pela pressão do cosmos existente ao seu redor, em toda a sua gradação, né? E ainda ela não é capaz dela imprimir, né, vamos dizer, pinceladas, né, como se fosse um quadro que está sendo pintado, né, a história do homem. Ele não pode ali, ainda ele por si próprio, fazer seus rabiscos, suas pinceladas, dar a forma, né, que naturalmente o homem tende a poder dar ao longo da sua vida. Ou ainda rudimentar ali, quando o momento que emerge a razão no homem e ele começa a agir de forma mais deliberada, de forma mais livre, ele ainda é um infante, ele ainda é uma criança, ele é alguém ainda que ainda depende sobre vários aspectos do cosmos em torno. E quando eu digo cosmos, eu estou falando tanto do microcosmos familiar, afetivo, humano, né, circunstancial, direto, quanto o cosmos no sentido das galáxias, das estrelas e de tudo o que há até a borda do mundo. Então, tudo isso está exercendo pressão natural sobre o homem. E toda essa carga natural, isso faz parte da história do homem, certo? Mas quando ele começa a agir pessoalmente, e quando a gente diz agir pessoalmente, é quando ele começa a ter uma história pessoal, ou seja, uma história onde as suas ações são empreendidas em vista, né, da criação dessa história final, né, que é uma história final que é acessível para nós somente enquanto um símbolo ideal, né? E essa história final como um símbolo ideal, isso daí vai constituir a possibilidade de se criar a tal da história formal em sentido escolar, ou em sentido técnico, ou em sentido disciplinar. Mas isso daí já está embutido dentro das faculdades humanas. Essa é a sacada, certo? Então o homem, ele já tem em si uma capacidade de criar um símbolo formal pelo qual ele vai olhar para o futuro, ou seja, ele vai criar uma expectativa de si mesmo, certo? O problema da história, enquanto o escatom, né, vamos dizer, a história na concepção judaico-cristã, a história linear, onde vai terminar, né, num acontecimento final, no escatom, né, justamente o sentido da história enquanto fora da história, aquela coisa toda, isso foi inserido dentro do pensamento precedente, que era o pensamento grego circular, pensamento pagão, né, vamos dizer assim, né, onde o tempo não apresentava novidades, mas apenas mudanças características que
implicavam numa repetição, né? O eterno retorno, certo? Não tinha a ideia de novidade na história, né? De progresso, né? Progresso. E com o cristianismo, né? Ou melhor, com o judaísmo, a linha judaico-cristã, Deus, né? Deus, ele interfere pontualmente e de formas variadas e novas na história humana. Então, abrindo caminho a uma linha, né, ascendente, progressiva, até que se chegue ao ponto culminante da história, né? Existe um estado de perfeição da história e também existe um estado de perfeição do homem, certo? Então, isso que foi para o plano histórico no sentido da transferência tradicional, né, da transmissão, né, de uma geração para outra dentro do fluxo do tempo, né, como uma história progressiva. E, né, na medida aí que os séculos foram se passando depois do advento do Cristo, ter vindo a se constituir uma ciência mesmo, não ciência no sentido, né, muitas aspas, mas uma prática disciplinar, é um ramo do conhecimento que a gente chama de história, e aqui a gente chama de história formal. E só pôde ser possível porque num indivíduo humano, isso já existe facultativamente. É uma faculdade da vontade que demanda escolhas, certo? Essas escolhas têm causa em si, certo? São as escolhas do homem, as escolhas livres do homem, e ele vai escolher exatamente qual o destino que ele quer. Não adianta, é claro que a gente leva em consideração todo o peso, toda a pressão exercida pelo aquilo que nós chamamos de elementos da história natural, certo? Que envolve toda a carga genética, tudo que veio antes. Porém, o homem, ele insere nisto a sua ação pessoal. E é essa história que é a mais difícil de ser contada. É por isso, né, que é importante, por exemplo, na prática cristã, o sacramento da confissão. Porque o sacramento da confissão é um modo divino colocado numa ação humana, né? É um modo divino colocado na ação humana, uma ação humana elementar, que o homem reconhece aquilo que ele fez, no caso aquilo que ele fez de próprio, aquilo que ele fez de mal, aquilo que Deus não participou. No máximo passou um diabinho ali, alguma coisa externa ali, alguma influência, né? Mas ele não pode culpar a influência naquele momento, ele só pode acusar a si próprio. Então essa distinção, né, entre o que é próprio, né, o ato próprio do homem, né, aquilo que você realizou e aquilo que aconteceu, ela é importante para o mapeamento da história pessoal, certo? Se para nós a história pessoal é aquilo que vai ficar e a história formal, certo, é uma espécie de síntese que você faz daquilo que é precedente e natural, daquilo que é pessoal e deliberado, né, que está na sua memória, né, daquilo que você fez, a memória dos seus atos presentes, dos seus atos passados e as intenções de atos futuros, né? A história formal do homem é um símbolo, né, que pode ser um símbolo, é um símbolo sintético, porque você não pode criar um símbolo daquilo que você quer se tornar se você já não tiver algum ponto de referência anterior mesclado às suas intenções pessoais, para poder moldar e formar essa imagem. Então essa imagem vai ser uma síntese dessas coisas, das suas intenções e, né, das suas realizações e daquilo que lhe aconteceu, né, daquilo que é biográfico no sentido total, né, tanto
das mudanças inerentes à sua natureza, à sua biologia, sei lá, é coisa que você não controla, simplesmente acontece, mas também aquilo que foi no transcurso das suas ações deliberadas, da sua animografia, vamos dizer assim, né? Aquilo que o seu ânimo quis constituir como ato, como escolha, como decisão, certo? Essa história formal do homem, esse símbolo formal do homem, que é um símbolo muito distante, mas é um símbolo adequado, é um símbolo suficiente para o homem se orientar. Isso daí vai ser aquilo que a gente pode chamar de assim, um desejo de uma, sei lá, de uma pneumografia, ou seja, de uma história que vai se realizar no Espírito de Deus, para todo sempre, vai ficar gravada naquele Espírito de Deus. Porque quando o homem assimila, né, ou se abre para assimilar o Espírito de Deus, na sua biografia, na história do que lhe aconteceu, na história do que você já realizou e nas suas intenções futuras, e as intenções futuras que vão simplesmente construir essa imagem ideal tão cara para o homem.